Olá, meu nome é Tatiane e hoje nós vamos trabalhar com as progressões geométricas. Para dar início aos nossos estudos, vamos trabalhar com sequências, mostrando que existem tanto sequências que trabalham com uma lógica matemática, quanto aquelas que não. Então, primeiro exemplo aqui, um que depende realmente da natureza, de diversos fatores, de local, altitude, época do ano, estação. Então, temos aqui medidas e temperaturas. Não depende, é uma sequência que não é lógica. Então, a gente poderia fazer aqui uma sequência 11, 15, 18, 21, 17, 16. Então, não existe uma ordem lógica matemática. Mas também temos sequências como a sequência de Fibonacci. Foi demonstrada dessa forma e sempre o primeiro termo somado com o número seguinte. Então, 0 mais 1, que vai dar 1. 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. 2 mais 3 igual a 5. E assim por diante, nós vamos obtendo números infinitamente. Só que para o que algumas pessoas achavam que seria uma perda de tempo de Fibonacci, de estar ali somando números mais números, foi uma observação da natureza. Ele percebeu que nas margaridas, nos crisântemos, girassóis, no casco do Nautilus, existia sim uma sequência lógica que e aí desenvolveu justamente a sequência de Fibonacci. Então, essa daqui é uma demonstração geométrica do que temos pela frente em uma progressão, no que temos numa sequência. Então, ó, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8 e assim sucessivamente. Então, essa sequência está aqui, coloquei uma observaçãozinha aqui, ó, as margaridas têm 13, 21 ou 34 pétalas, os crisântemos têm 34 pétalas, os girassóis têm suas sementes distribuídas em espirais, normalmente 34 espirais no sentido horário e 55 no sentido anti-horário. O que há de especial com esses números 13, 21, 34 e 55? Então, foram base de inspiração para Leonardo Fibonacci. E aqui chegamos nas progressões geométricas. E aí eu vou colocar um exemplo simples. Você está na internet e aí você vê sempre aquele botãozinho do compartilhe, 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 retweetar, no caso do Twitter. E chega numa página no Instagram, por exemplo, num perfil, e que tem lá um convidativo PlayStation, Xbox, uma camisa do seu time, que é um sorteio. Mas para isso você deve seguir a página, curtir a publicação e marcar 4 amigos nessa publicação. E aí, como é que vai ficar esse processo? Você vai observar direitinho e vai dizer assim: poxa, vou ter mesmo que marcar 4 amigos? Mas concorrendo a esse prêmio maravilhoso, lá vou eu marcar esses 4 amigos aqui na publicação. E aí você vai lá e marca. Então você dá uma pessoa que marcou 4 amigos. Esses seus 4 amigos ficam tentados também a ganhar aquele prêmio e marcam outros 4 amigos. E vão as pessoas marcando seus 4 amigos. Então, era uma pessoa e que marcou 4 amigos. Então, vamos botar aqui vezes 4. Então, 1 vezes 4, 4. Aí, esses 4 amigos chegaram lá e marcaram outros 4. 4 vezes 4, 16. Esses daqui marcaram outros 4 amigos. Então, nós temos aqui, ó, 16 vezes 4, que vai dar 64. E aí, vezes 4, vezes 4, vezes 4, ou seja, vezes 4, chegamos a quanto? 256 vezes 4, 1024 vezes 4, 4096 e assim por diante. Dá para passar um dia todo aqui calculando isso, infinitamente. Mas o que é mais interessante aqui que percebemos é que esse 4, essa multiplicação por 4 está fazendo com que gere uma sequência de números, uma sequência numérica, que nós chamamos de progressão geométrica. Essa progressão geométrica, ela
quer dizer que ela foi formada a partir de produto, multiplicação por um determinado número. E esse número aqui, que no momento é o 4, é o que chamamos de razão. Razão, aqui representada pela letra Q. Vou dar melhor exemplo e definir também o que é uma progressão geométrica. Então, a progressão geométrica é toda a sequência de números não nulos em que cada termo, a partir do segundo, vai ser igual ao produto de seu termo precedente, por uma constante denominada razão. A razão da progressão geométrica. A gente também chama de PG, tá bom? Então, cada vez que eu pego aqui, ó, multipliquei o 4, eu estou multiplicando pela minha razão. E está surgindo uma sequência toda aqui. Veja que no exemplo eu já calculei outros números maiores, mas veja que chegamos nos 5 dígitos aqui. Então, esse 4, ele corresponde justamente à nossa razão. Mas antes de qualquer coisa, eu quero colocar uma observação aqui. O primeiro termo nós chamamos de A1, o segundo de A2, o terceiro termo de A3, o quarto de A4 e assim sucessivamente. Então, a posição que cada número ocupa numa sequência, a gente vai aderir esse número aqui à letra A. Então, nós já sabemos aqui que, por exemplo, quando eu falo aqui, o primeiro termo dessa sequência, então é o número 1, porque é ele quem está aqui. E nós sabemos também agora que quando nós temos a razão, ou seja, o número que nós multiplicamos para poder chegar aos próximos números, nesse caso daqui vai ser o valor 4. Então, o que é que nós precisamos lembrar também? Existem algumas propriedades que podem ser trabalhadas, eu vou apresentar uma das propriedades da PG, que é a seguinte, que se eu tenho, por exemplo, primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, eu sei que o segundo termo elevado ao quadrado vai ser sempre o primeiro termo vezes o terceiro termo. E eu não estou falando somente desses 3 primeiros, não. Se você pegar qualquer sequência aqui, ó, por exemplo, essa sequência, você vai ter tranquilamente, por exemplo, 1024 elevado ao quadrado vai ter o mesmo resultado que 256 vezes 4.096. Podem testar. Vou fazer aqui um pequenininho, né, que fica mais fácil para trabalhar. É que 1 vezes 16 vai dar 16. E 4 ao quadrado também vai dar 16. Se a gente quiser observar melhor aqui, ó, 4 vezes 64 vai dar quanto? 256. E 16 ao quadrado também vai dar 256. Então, podem testar que dá certinho. E aqui, vamos ver somente uma coisa muito importante. Toda vez que trabalhamos com essas reticências aqui, quer dizer que a nossa PG ela é infinita. Podemos continuar calculando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos observar algumas aqui e, nesse caso, veja que não tem uma sequência. Essa PG tem 3 termos, então ela é uma PG finita. E aí vem a pergunta, como é que eu calculo essa razão? Pois bem, a razão basta que eu pegue um determinado número e divida pelo anterior. Porque veja que nós estamos fazendo multiplicação para frente, então para trás vai ser uma divisão. Então eu posso fazer tranquilamente 4 dividido por 2, eu sei que vai ser a mesma coisa que o 8 dividido por 4, e todos darão o mesmo resultado, que vai ser igual a 2. Se não der o mesmo resultado, tem algo de errado com a sua PG. Essa daqui, ó, reticência, sinal de que continua, então é uma PG infinita. Então, 15 dividido por 3 vai dar, por 5 vai dar quanto? 3. Esse daqui, menos 4 dividido por menos 1. Então, divisão com números negativos, resultado positivo, 4 dividido por 1 vai dar o 4. Então, aqui por e simplesmente o 4. E esse daqui, o terror dos alunos, não importa se é do fundamental ou do médio, a fração. Então, 2 sobre 15, que não tem mistério nenhum em trabalhar com fração, dividido por 1/3. Então, o que é que a gente vai resolver aqui? Mantém a primeira fração nesse sentido,
inverte de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Então, 3 sobre 1. 2 vezes 3 vai dar 6, 15 vezes 1, 15, e aqui nós podemos, são múltiplos de 3, podemos dividir por 3, que vai ficar quanto? 6 dividido por 3, 2, 15 dividido por 3, que vai dar 5. Então, a nossa razão é de 2/5. Se quiserem testar, sim, trata-se de uma PG infinita, a daqui também uma PG infinita. Então, querendo testar, pega outros e testa também. E aí chegamos no termo geral de uma PG. Por quê? Porque por observação, vemos que não precisamos escrever uma sequência inteira de PGs para chegar a um número. Aí eu chego e digo assim, calcule o centésimo termo. Imagina ficar lá 100 multiplicações, vai dar um número enorme. Então, foi observado que aquele determinado termo corresponde ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número do termo menos 1. Então, vamos observar aqui, ó, que Q é elevado a zero, aliás, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Então, 1 vezes o A1 dá o próprio 1. E aí foi visto assim, segundo termo é o Q elevado a 1. Terceiro termo é o Q elevado a 2. Ou seja, sempre é necessário fazer o quê? O número de termos menos 1, como está aqui. Então, o termo geral vai ser a n, porque nós não sabemos que termo é esse aqui, ele vai ser substituído na hora, vai ser igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Sabendo que a n é o termo geral, A1 é o primeiro termo, Q é igual a razão e N, número de termos. Então, vamos na prática aqui para poder expressar um pouco melhor esses resultados. Então, determine o primeiro termo. Então, trata-se do A1. Não sei quanto vale. De uma PG em que o A6 é igual a 96 e a razão é igual a 2. Então, temos aqui o seguinte: sabemos que em todos os termos gerais existe o A1. Então, se está faltando o A1 aqui, basta que eu saiba quanto vale. Vamos escrever o termo geral aqui, ó, do A6. Então, A6 vai ser igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Se o n é igual a 6, então 6 menos 1 vai ser igual a 5. Logo, o valor de A6 é igual a 96, que é igual a A1, que ainda não sabemos quem é, e a razão vai ser igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 vai ser igual a 32. Então, A1 vezes 32. Se está multiplicando, joga para o outro lado, dividindo. Então, teremos A1 igual a 96 dividido por 32. Logo, A1 vai ser igual a 3. Então, sabemos que o primeiro termo aqui vai ser igual a 3. Não estou convencida. Pronto. Basta que pegue aqui, ó, primeiro termo, 3, vezes 2, que é a razão, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48, vezes 2, 96. Então, chegamos ao final da nossa PG e observamos que, de fato, o 96 é o sexto termo. Dá para responder vários tipos de questões com o termo geral. E aí, chegamos aqui na soma dos n termos de uma PG finita. Ou seja, é um conjunto de dados. Temos essas duas fórmulas aqui muito parecidas, onde falamos de Sn, ou seja, a soma dos n termos, igual a A1 vezes a razão elevado a n, menos 1, dividido pela razão menos 1. A daqui é muito parecida, somente invertendo a ordem, mas não faz muita diferença. Então, A1 é o primeiro termo, que é a razão, e n é o número de termos. E aí, nós vamos observar também que precisamos sempre do termo geral para responder outros tipos de questões. Então, bora lá, olhar aqui o que tem. Calcular a soma dos 5 primeiros termos, ou seja, vamos calcular S5. Quem é S5? Não sei.
Soma dos 5 primeiros termos de um APG. Ok, então N é igual a 5, já sabemos disso. Sabendo que o quinto termo, ou seja, ó, quem é o A5, é igual a 162. E a razão vai ser igual a 3. Então, tem uma quantidade boa de informações. Vamos ver o que está faltando aqui. Bora lá. Sn é o que vamos descobrir, ou seja, S5. Opa, não temos o A1. Então, vamos calcular esse A1. Mas como é que nós vamos calcular esse A1? Pois bem, como já falei anteriormente, no termo geral do A5 existe o A1. Então, vamos começar escrevendo esse, deixa eu botar aqui, A1, opa, é igual a interrogação, e aqui eu vou colocar logo, A5 vai ser igual a A4 vezes, perdão, A1 vezes Q elevado a 4, porque é N menos 1. Então, qualquer termo geral para progressão geométrica do quinto termo, ele é escrito dessa forma. Como já diz, é geral. Então, quem é A5? 162. 162. É igual a A1, que eu não sei quanto vale. Vamos descobrir que vale 3 elevado a 4. Então, deixa eu só subir um pouquinho aqui. 162 é igual a A1. E esse 3 elevado a 4 vai dar 81. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, isso mesmo. Então, A1 é igual a... Esse 81 passa para cá dividindo. Então, vamos ficar com 162 dividido por 81. Então, A1 vai ser igual a 2. Então, já sabemos que o primeiro termo vai ser igual a 2. Então, agora que nós já sabemos quanto vale esse A1 aqui, tá? Deixa eu até apagar aqui e colocar que o A1 vale 2. Ok, vamos pegar a fórmula para poder calcular esse Sn. Então, nós sabemos que Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Pronto, fórmula na mão, vamos trabalhar. S5 é igual a A1, acabamos de achar ele, vale 2. Q é a razão, então 3 elevado a N, que é igual a 5. Então, menos 1 dividido por 3 menos 1. Então, aqui vai dar quanto? S5 é igual a 2, que multiplica 243 menos 1, dividido por 3 menos 1. Então, S5 vai ser igual a 2, que multiplica 243 menos 1 vai dar 242. E 3 menos 1 vai ser igual a 2. Bem, não vou multiplicar para depois dividir pelo mesmo número. Então, ó, corta, corta. Então, a soma dos 5 números será igual a 242. Aí vocês me perguntam, mas que números são esses que você está falando? A sequência PG. Então, se eu observar aqui, ó, eu sei que o primeiro termo dessa PG vale 2. Opa, minha canetinha aqui, peço perdão. Então, o primeiro termo vale 2. Se a razão é igual a 3, então 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 3, 54. Vezes 3 vai dar 150 mais 262. Aí ele só pediu até o quinto termo. Pronto. Termino aqui. E aí, a resposta já estava até ali. E aí nós podemos calcular para poder só tirar dúvida mesmo, tá? Só para ver que vai dar no mesmo. Então, 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 deu 242. E, por acaso, 242 é o mesmo valor que está aqui. Então,
demonstrando que a soma dos 5 termos dessa PG realmente vai ser igual a 242. E assim ficamos com a nossa breve aula sobre progressão geométrica. Obrigada.